Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 26 de julho, com esse jogaço entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil lá no Sul. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Além do principal destaque do dia, do jogo do Grêmio com o Flamengo, eu quero dar uma olhada também em dois jogos da Copa do Mundo Feminina e um jogo das quartas de final da fase eliminatória da Liga dos Campeões, tá? Vamos começar aqui às 9 horas da manhã em Canadá e Irlanda. Vou ser sincero com vocês, eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre o futebol feminino, principalmente em relação à Copa do Mundo, que obviamente é uma competição muito importante, mas eu não tenho tanta informação. Então o que eu vou falar aqui vai ser mais no campo da visão, do que eu vi, principalmente do jogo da Irlanda e também do fator necessidade, já que as duas seleções precisam vencer esse confronto de qualquer maneira se ainda quiserem se classificar. Eu acompanhei o jogo da Irlanda contra a Austrália, não acompanhei o jogo do Canadá contra a Nigéria, tá? O Canadá empatou contra a Nigéria 0-0 e a Irlanda perdeu para a Austrália por 1-0, gol de pênalti, inclusive era a juíza brasileira que estava apitando aquele jogo. O que eu vi da Irlanda no segundo tempo foi uma Irlanda organizada, com qualidade no passe e bons cruzamentos, boa bola aérea, ou seja, muito parecida com o time com as características do time masculino em relação à bola aérea. A Irlanda masculina também é muito forte, usa muito esse conceito. Então a feminina também segue o mesmo parâmetro ali de bola aérea, que leva muito perigo para a meta adversária e também é um time muito forte na maioria das vezes defensivamente. Quando a gente utiliza aqui o histórico de confronto não das duas equipes, tá? Porque elas se enfrentaram uma vez só em 2014, mas do histórico recente das duas equipes, eu consigo ver um empate contra a Nigéria de Canadá, um resultado ruim, uma derrota para a França e uma aqui para os Estados Unidos. França e Estados Unidos, toda vez que a gente vê derrota para essas equipes, a gente vai considerar normal, tá? Porque os Estados Unidos é uma seleção a ser batida e a França também é uma seleção muito boa. Então, derrota para a França e para os Estados Unidos. Beleza. Venceu o Brasil uma vez, perdeu para o Brasil outra vez. Então, normal. E derrota para o Japão. Aqui eu não sei se a gente pode contestar, tá? Eu não sei o nível da seleção japonesa. Olhando aqui para baixo nos dados da Irlanda, uma derrota para a Austrália, como eu falei, um gol de pênalti, não jogou mal a seleção da Irlanda, principalmente no segundo tempo. Uma derrota para a França, duas derrotas para os Estados Unidos, nada de goleada aqui, 1-0, 2-0, então normal. E quando a gente desce, olha só, confrontos bem organizados, 1-0, 1-0, 1-0, 2-2, nada de derrota, aí uma derrota aqui embaixo para a Rússia por 1-0. Ou seja, uma seleção que não sofre tantos gols contra as seleções mais equiparada, tá? Então, olhando para essa cotação do Canadá, eu tenho um pouco de receio. Eu acredito que o Canadá não é tão favorito como o mercado acredita, tá bom? Porém, além da cotação, a gente também precisa analisar a questão do grupo. Na Copa do Mundo, nós temos apenas 3 partidas no grupo. Então, Canadá, que provavelmente, para se classificar, tinha planejado uma vitória contra a Nigéria, empatou. A Irlanda precisava vencer pelo menos um confronto para poder sonhar com classificação. Perdeu. Então chega Canadá com uma necessidade grande de vitória, tendo a Irlanda como talvez um confronto direto, imaginando que a Nigéria será provavelmente talvez a última do grupo, e a Irlanda tem também Canadá como uma grande concorrente, porque se vencer, assume a segunda colocação, tá? E aí a Canadá faria a última partida contra a Austrália. Então realmente é um confronto direto. Com um confronto direto, a gente provavelmente vai ter mais nervosismo, mais intensidade, principalmente da Irlanda para tentar fazer o seu gol, né? Podemos ter desorganização se esse gol não sair, né? Aquela questão no final do jogo de ir para cima com tudo. Então me parece uma partida que tinha tudo para ser um jogo mais truncado, não tão interessante, talvez com a Irlanda complicando a vida de Canadá. E passou a ser um jogo onde eu ainda acredito que a Irlanda pode complicar a vida do Canadá. Não gosto dessa cotação do Canadá aqui, próximo de 1,62, mas também passou a ser um jogo muito importante para o Canadá por conta desse empate contra a Nigéria. Então o Canadá não pode ficar só recuado, protegendo o resultado. Se o Canadá tivesse vencido a Nigéria, seria muito mais tranquilo, porque aí era proteger o resultado ali contra a Irlanda, que a Irlanda tinha perdido, um empate já praticamente classificaria a seleção do Canadá. Mas agora o Canadá também necessita da vitória, porque se perder, time que vai para empatar geralmente complica, se perder, vai ver a segunda colocação escapando e aí vai ter que enfrentar a Austrália na última rodada para tentar buscar uma classificação, tá? Então pode ser um jogo com uma tendência até um pouco mais aberta, né? Diferente do que eu estava imaginando antes. Por isso que é legal a gente analisar um pouco esse contexto. Eu particularmente não tenho observado o mercado
mercado da Copa do Mundo feminina em relação a trade. Eu não sei se está tendo liquidez suficiente, se está abrindo o mercado. Acredito que sim, é uma competição muito importante, então dá para você ficar de olho talvez numa correção de preço do Canadá, se a gente tiver só a Irlanda jogando, o que eu acho talvez até difícil, né? Porque é um jogo de extrema necessidade e importância para o Canadá também. Então, caso seja um jogo de trocação, eu te aconselho ficar de fora do mercado de match odds, né? De resultado final. Se a Irlanda mostrar numa janela de superioridade muito interesse, muita imposição, talvez uma correção de Canadá possa ser interessante. Sempre tomar cuidado se você estiver dentro de posições contra a Irlanda com as bolas aéreas da seleção da Irlanda, tá? Que é muito boa. Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de aposta, eu não vou te indicar a vitória do Canadá, tá? Eu acho que a gente pode encontrar algum valor aqui a favor da Irlanda, tá bom? Acho realmente que a gente conseguiria encontrar, ó, por exemplo, o handicap mais 1,5 da Irlanda, ou um handicap asiático aqui também, mais 1,25 da Irlanda pode ser interessante. Até mesmo mais um, que devolveria se o Canadá vencesse apenas por um gol, pode ser interessante. Mas com essa questão da extrema necessidade, a Irlanda, se estiver vencendo, vai ver Canadá vindo para cima. Canadá, se estiver vencendo, vai ver a Irlanda alçando muita bola na área e vindo para cima. Não duvido que a gente possa ter também uma situação para 2 gols, tá? O melhor dos cenários para mim, ou é buscar 2 gols, ou é buscar apenas um gol apenas, num segundo tempo da vida, com uma necessidade extrema, porque se esse jogo for empatado para o segundo tempo, a gente vai ter uma exposição muito grande das duas equipes, porque o empate é péssimo para as duas, é pior talvez até mesmo para o Canadá, porque o Canadá chegaria com 2 pontos e enfrentaria a Austrália na última rodada. Se perder, permanece com 2. E aí a Irlanda, mesmo tendo perdido uma, empatado uma, pode vencer a Nigéria e se classificar em segundo. Então, o empate para Canadá é ainda pior. Então eu iria para o segundo tempo, se esse jogo tiver 0-0, 1-1, com uma expectativa de buscar mais um gol ao vivo, tá bom? Mas no pré-live eu gosto de pensar nesse over 1,5 e não gosto dessa cotação de Canadá. Acho sim que o Canadá pode se complicar por aqui. Às 2 horas da tarde, nas eliminatórias da Liga dos Campeões, o Sheriff Tiraspol da Moldávia enfrenta o Maccabi Haifa de Israel. 2,90 para o Sheriff Tiraspol, sinceramente eu achei uma cotação muito exagerada. Por mais que o Haifa seja uma excelente equipe, a gente sempre acompanha por aqui no BDM, a gente acompanhou a disputa do campeonato israelense entre o Beersheva, o Maccabi Tel Aviv, mas mesmo assim, eu tô achando dentro de casa para um primeiro jogo essa cotação do Sheriff Tiraspol muito alta. Quando a gente se aprofunda aqui nos últimos jogos, o Sheriff Tiraspol em casa, a última derrota da equipe foi lá nos playoffs da Liga da Conference League pro Nice e também para o Partizan. Foram essas 2 derrotas em casa por 1-0 apenas, ou seja, não é uma equipe que fornece tantos gols. Eu tenho que procurar qual foi o jogo onde o Sheriff Tiraspol sofreu mais do que um gol dentro de casa aqui, ó. Foi no ano de 2022 ainda, no mês 10, foi na Europa League contra o Real Sociedad e depois também na Europa League contra o United. De lá para cá é difícil você encontrar um jogo onde o Sheriff Tiraspol sofreu mais do que um gol e também é difícil encontrar derrota, obviamente, tá? O Maccabi Haifa também é uma equipe muito sólida, obviamente tem amistosos aqui pelo caminho, então teve um amistoso aqui que ele perdeu de 1-0, mais um amistoso para o Slavia Praga que ele perdeu por 2-1, mas de maneira geral a gente vai encontrar derrotas do Haifa para equipes fortes ali do campeonato de Israel, né? Por exemplo, o Beersheva, tá? Então, não é uma equipe assim tão fraca. Só que é uma equipe que cede gols para o adversário com uma determinada frequência. Não é uma equipe que fica sem sofrer gol assim tanto tempo, como é a equipe do Sheriff Tiraspol. Então, eu não entendi por que o mercado está dando um favoritismo para a equipe do Haifa. Sinceramente, eu não entendi. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos confrontos aqui do Maccabi Haifa nessa fase de Liga dos Campeões, deixa eu dar uma olhada aqui no overall. Ó, o Maccabi Haifa venceu o Spartans por 2-1, tomou gol em casa, aí depois devolveu 4-0 fora de casa. Dando uma olhada aqui nos jogos gerais, tanto dentro quanto fora de casa, o Haifa também tem um número bacana de vitórias, mas teve muitos amistosos nos últimos jogos, tá? Essa última fase agora da Liga dos Campeões, ele venceu fora de casa o Spartans por 4-0 e aí em casa, praticamente classificado, saiu atrás, se eu não me engano, e virou o jogo. E acho que foi isso, né? Saiu atrás e virou o jogo? Foi, exatamente. Virou o jogo lá no finalzinho, aos 84. Mas cedeu chance para o adversário. Então não é uma equipe que é extremamente forte e defensiva. Pelo menos eu tenho acompanhado bastante o Campeonato de Israel nos últimos anos e não era assim uma defesa tão especial. Então eu olho para essa cotação aqui do Sheriff Tiraspol
e acho ela exageradamente alta, tá? Sinceramente, eu não vou utilizar PDF de apoio porque, como eu falei para vocês, temos uma nova temporada começando agora. Vou esperar ali pela quarta rodada do Campeonato de Israel, da Moldávia. Eu nem lembro se tem o Campeonato da Moldávia no PDF de apoio, mas se alguém acompanha o Campeonato da Moldávia, me peça aqui que eu insiro, sem problema nenhum, tá bom? De Israel, eu tenho certeza que a gente já coloca. Sinceramente, só pelo fator das equipes aqui, eu tô achando que essa cotação ela é muito alta e a gente pode ter um jogo mais disputado do que o mercado espera, tá? Se você é trader, eu não sei como é que tá também essa fase pré da Liga dos Campeões. Tem alguns jogos que vão a live, tem outros que tem uma liquidez muito ruim. Se tiver uma liquidez interessante, e eu acredito que esse jogo envolva já um pouco mais de dinheiro, não só no mercado, mas também da importância das equipes, a gente pode ter um jogo interessante para trabalhar correção de preço. Eu posso ter um Sheriff Tiraspol dentro de casa se impondo e um Haifa tentando levar para o jogo da volta, já que são 2 confrontos, um jogo muito importante financeiramente para as equipes. Talvez o Haifa jogue de uma maneira um pouco mais contida. Isso faça com que o Sheriff Tiraspol tenha mais imposição, essa percepção de superioridade, e pode fazer com que o mercado corrija. Então, trabalhar talvez uma correção do Haifa, se o Haifa estiver mais recuado em campo, pode ser uma situação bem interessante. Em relação a apostas, eu não traria nada para o pré-jogo, tá? Apesar de achar essa cotação do Sheriff Tiraspol muito alta, poderia estar invertido aqui, ou até um favoritismo maior para o Sheriff Tiraspol. Eu acho que é um jogo para você trazer para o ao vivo. Não faz sentido num jogo de 2 equipes com campeonatos distintos a gente querer prever o futuro, tá? Olhando do conhecimento que eu talvez tenha do Haifa aqui, eu acho que pode ser um jogo para 2 gols. No máximo, eu olharia para 2 gols, tá? Com uma cotação até boa aqui de 1,50. Mas isso aqui é uma percepção que eu tenho do Haifa no nível de enfrentamento de Israel. Eu não sei como o Sheriff Tiraspol vai se comportar. Eu lembro do Sheriff Tiraspol naquela fase de grupos da Liga dos Campeões. Lembra contra o Real Madrid? Eles venceram o Real Madrid no Bernabéu. Lembra disso? Aí deram trabalho para Inter de Milão também, mas acabaram não se classificando no final. E era um time muito pautado no contra-ataque. Bem fechadinho e contra-ataque muito forte. Eu não sei se estão jogando assim mais, faz muito tempo. Então, sinceramente, eu acho que trazer esse jogo pro ao vivo seja interessante. Se você vê no ao vivo um Maccabi Haifa mais recuado e um Sheriff Tiraspol mais se impondo em campo, você pode trabalhar talvez uma dupla chance do Tiraspol. Você pode trabalhar talvez um empate anula do Tiraspol, que está pagando aqui próximo de 2, que é bem interessante também. Ou você pode pensar num handicap asiático menos 0,25 do Sheriff Tiraspol, pagando próximo de 1,70, tá? Mas tudo isso vai ser muito mais fácil de tomar sua decisão ao vivo. Às 9h30 da noite, o Grêmio enfrenta o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil, jogo de ida em Porto Alegre. O mercado bem indeciso por aqui, 2 grandes equipes. O Grêmio muito copeiro, um dos maiores campeões da Copa do Brasil. O Flamengo muito copeiro recente, né? Um copeiro recente, vamos dizer assim. Inclusive, muita gente tem alegado que o Flamengo tem levado as Copas um pouco mais a sério do que o Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Enfim, e a gente tem uma cotação bem parelha. Antes de a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada, vamos primeiro entender alguns contextos. Primeiro, fator presença. O Luis Soares ainda não está confirmado. Foram questionados alguns dirigentes e principalmente o Renato. E o Renato falou, pergunta para ele. Ou seja, a situação do Luis Soares ainda está nublada, né? Não sei, tô gravando esse vídeo um pouco antes. Não sei se ele está confirmado, se ele será ausência. Mas o fato é que o Luis Soares está forçando uma saída para ir jogar com o Messi, né? O Messi está montando um Barça Legends lá no Inter Miami. Já levou um monte de gente. E o Luis Soares está doido para ir também. E está até disposto a deixar uma grana pesada com o Grêmio para poder ser liberado. Porém, é importante saber se ele vai jogar. É um cara que decide. O Luis Soares, na derrota para o Flamengo no Maracanã, cara, o Soares deu um trabalho danado para a meta do Flamengo e foi por pouco que o Flamengo não saiu do Maracanã com pelo menos uns 2 gols ali. Aquele jogo poderia ter sido um empate, talvez um 3-2 do Flamengo. O Grêmio ter saído com um placar zerado não me pareceu tão justo. Foi esse jogo aqui, ó, dia 11/6. O Soares é um cara que a presença dele é muito, muito importante. Então, se não jogar, obviamente o Grêmio perde na parte ofensiva, tá? Vai criar, vai ter volume, mas o fator Soares é muito importante. O outro fator que eu quero levar em consideração era o histórico, né? Curiosidade, aqui no Flash Score a gente tem até 98, mas obviamente tem confrontos do Grêmio e Flamengo no sul do Brasil para trás aqui de 98, tá? Mas desde 98, que é onde está computado aqui no Flash Score, o Grêmio só dá porrada no Flamengo ou empate, até o ano de 2019, depois daquela semifinal da Libertadores, onde o Grêmio empatou em casa 1-1, gol do Bruno Henrique, depois acho que eu não sei quem fez o gol do Grêmio, sei que foi passe do Cebolinha, deixa eu conferir aqui, pra não falar besteira, foi o PP que fez o gol do Grêmio, e aí na decisão no jogo da volta no Maracanã, o Flamengo fez 5 no Grêmio, né? Desde então, quando o Flamengo foi até Porto Alegre, ele venceu com
Jorge Jesus, venceu com Rogério Ceni e venceu uma vez com Renato Gaúcho e depois empatou também com Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio. Então, era um martírio para o Flamengo enfrentar o Grêmio, seja no Olímpico ou agora na Arena do Grêmio. Era muito, muito complexo. Depois de 2019, o Flamengo não perde a 4 jogos. Tá? São 3 vitórias e um empate. Então, eu não sei se eu consigo levar esse histórico hoje tão em conta na hora de fazer uma precificação. Mas era muito complexo. Sempre foi muito complexo para o Flamengo e para os times do Sudeste aqui enfrentar os times do Sul. Atlético Paranaense, o Grêmio, o Internacional. Dá muito trabalho para os times do Sudeste, principalmente o Flamengo contra o Grêmio, o Atlético Paranaense. Agora o Atlético Paranaense está tendo um pouco mais de dificuldade. Mas o Inter, o Grêmio, o Flamengo sempre sofria, tá? Ultimamente ali contra o Grêmio, o Flamengo tá com essa invencibilidade de 4 jogos, mas ainda assim é muito difícil. Agora, utilizando um pouco dos dados do Brasileirão, onde em alguns desses jogos o Soares está presente, a gente vai ver um Grêmio bem agressivo ofensivamente. O Grêmio tem 67% de vitória. Atualmente, eu não sei se ainda mantém nesse momento que eu tô gravando o vídeo, sim, mas atualmente ainda é uma equipe que tá em perseguição ao Botafogo, tá? Ainda tem um jogo a menos em relação aos outros concorrentes. Então é um time que hoje disputa o Campeonato Brasileiro, tá? 56% das vezes saiu na frente do placar, é um bom número, mas poderia ser um pouquinho melhor. Ficou sem sofrer gol em 33% dos jogos e falhou em marcar em apenas 22%. O Flamengo fora de casa só tem 3 vitórias, foi o primeiro a marcar mais vezes do que o Grêmio e ficou sem sofrer gol em menos jogos. O Flamengo fora de casa é uma equipe que cede muita oportunidade. Para uma equipe forte e cara como o Flamengo, uma equipe que sofre mais gols do que marca, é um problema. O Flamengo sofreu 14 gols, marcou apenas 13. Ah, tudo bem, vai ter alguém que vai alegar, não, o Flamengo não tá tão focado no brasileiro. Até acredito que dá essa sensação mesmo, tá? No jogo contra o América, por exemplo, o Flamengo não conseguiu criar quase nada. As chances do Flamengo foram raras. O América mereceu muito mais aquela vitória e não o empate. O Flamengo acabou empatando com uma bola aérea, que é um dos calcanhares de Aquiles, né, do América, que é defender bola aérea alçada na área, é complicado. Mas o Flamengo conseguiu ganhar, mas na minha opinião não merecia empatar aquele jogo. Então assim, essa sensação de que o Flamengo tá priorizando as Copas, ela pode ter um fundo de verdade. Apesar de muita gente não concordar, pode ter um fundo de verdade. Então, dá para usar os dados do Brasileirão aqui? Sim, mas um Flamengo nas Copas é um pouco diferente. Tem sido um pouco diferente. O Grêmio é melhor no primeiro tempo, tem 4 gols sofridos e 9 gols marcados. O Flamengo tem 9 gols marcados e 5 gols sofridos, muito parecido. Só que o Grêmio não perdeu nenhum primeiro tempo e tem quase 45% de vitória. O segundo tempo do Grêmio é muito parecido em relação a números. Um gol sofrido a mais, porém tem menos vitórias, né? O time continua tendo poucas derrotas e tem menos vitórias. Já o Flamengo tem o pior momento do seu jogo no segundo tempo, chegando a quase 65% de derrota. Tá? Em algumas partidas isso foi diferente. Por exemplo, o primeiro tempo contra o Palmeiras foi muito ruim, o segundo tempo foi melhor. O Flamengo teve até chance de virar o jogo. Também teve um gol anulado do Palmeiras e tudo mais, mas o Flamengo fez um bom segundo tempo. Mas no geral, o Flamengo toma muito mais gols, marca menos e tem muito mais derrota. A grande arma do Flamengo hoje em dia tem sido bola aérea, mas o Grêmio conseguiu marcar gol de bola parada agora contra o Atlético Mineiro de escanteio. Então, num jogo truncado como esse, pode ser sim uma arma por aqui. Tá? O Soares, dos 18 gols que o Grêmio marcou no Campeonato Brasileiro, o Soares ele participou de 4 gols e de 3 assistências. São 7 gols. Então vamos fazer uma conta de padaria aqui. Então o Soares participou de 7 em 18. O Soares participou de 38% dos gols da equipe. Se ele estiver presente, é muito melhor do que ausente para, obviamente, a equipe do Grêmio. Tá? Então quase 40% de participação é muita participação. Por se tratar do jogo de ida, eu não acho que a gente vai ter uma exposição tão grande defensivamente falando de alguma equipe. Eu acredito numa imposição do Grêmio em alguns momentos, uma pressão maior, numa sequência de ataque grande. O Grêmio tem esse fundamento. O Grêmio ele mostra quando ele está superior em campo, tá? Não é, vou entrar a favor do Grêmio por um chute no gol. Não, o Grêmio geralmente ele apresenta uma sequência de lances para apresentar a superioridade. Então trabalhar os jogos do Grêmio não costuma ser tão difícil. Ele mostra quando ele está com dificuldade defensiva, quando ele está dando muito espaço, mas ele também mostra quando ele está numa fase muito agressiva. Tá? Então acredito numa intensidade um pouco maior do Grêmio. O Flamengo, talvez querendo levar esse jogo da volta, deve jogar num contra-ataque, numa situação de bola aérea, que é forte, pode jogar sim em velocidade se o Grêmio se expor demais. Esse jogo ele tem mais característica para ser truncado e under do que over, mas a gente sempre tem que lembrar que característica de jogo under no pré não garante. A gente pode ter um jogo começando under e do nada, por conta de um gol, de uma desorganização defensiva, esse jogo começar a abrir e aí o placar começar a ficar elástico. Então para você que vem com a ideia de trabalhar under goals, eu te aconselho a assistir o jogo para ter essa percepção e manejar a sua posição. Se você é trader, eu gosto de pensar em correção de preço
preço, sem viés. Por mais que eu acredite num Grêmio um pouco mais imponente dentro de casa, o Flamengo tem capacidade de apresentar janelas de superioridade por aqui. E o Grêmio pode ficar uma hora ou outra ali nas cordas. Então você pode trabalhar correção de preço dos dois lados. O que é correção de preço? Faz o meu curso aqui embaixo, theoborges.com, é gratuito, que eu não vou me aprofundar no assunto várias vezes aqui, de vez em quando eu comento, mas tá no curso, é muito, muito tranquilo. Tá bom? Se você é punter e vai trabalhar numa casa de aposta, gosto de pensar no cenário de over 1,5, por mais que seja o jogo de ida, e é um cenário que o mercado ele tem um pouco de desconfiança, você vai encontrar essa cotação talvez próximo de 1,40 no ao vivo, e quando o jogo começar ela já vai começar a subir. Existe desconfiança, mas tem uma rivalidade grande por aí já, principalmente em Copas recentes. Tem o fator do Grêmio não poder deixar esse jogo só para o Maracanã, porque no Maracanã é mais complexo. Decidir no Maracanã é mais fácil para o Flamengo, entre aspas. Então, muito provavelmente o Grêmio vai querer fazer um resultado por aqui. E nessa exposição, o Flamengo vai estar preparado para contra-atacar também. E a gente pode ter o fator bola aérea das duas equipes. Principalmente se over 1,5, seria muito bom se o Suárez estivesse em campo, tá? Então, pré-jogo, eu trabalharia o over 1,5. No live, se você não quer trabalhar no pré-jogo, no ao vivo, eu olharia para um gol na partida. Ou seja, esperaria o primeiro tempo, faria ali a minha análise de espaço e tudo mais. No segundo tempo, se eu ver uma equipe dando muito espaço ou indo muito para cima, um Grêmio se expondo demais, eu buscaria um gol com uma cotação mais alta. Então, eu gosto desses dois cenários, ou 2 gols no pré, ou buscar um gol no 0,5, se o jogo tiver 0-0, ou se tiver 1-0 no over 1,5, buscar um gol ali talvez na metade do segundo tempo, se uma equipe estiver me dando muito espaço para poder buscar esse gol. Beleza? Não vou te indicar a vitória de uma equipe ou outra, dupla chance, empate anula, porque realmente nos últimos anos tem sido confrontos mais complexos para o Grêmio, né? O Grêmio não vence o Flamengo há 4 anos, mas ao mesmo tempo são duas equipes muito copeiras, o Flamengo tem tido dificuldade defensiva e esse jogo provavelmente o Grêmio vai impor ao Flamengo bastante situação de ataque, então o Flamengo vai ter que se segurar ali atrás também. Eu acredito num jogo com uma possibilidade maior de se buscar 1 ou 2 gols do que ficar olhando para um lado ou para o outro. Para finalizar, às 10 horas da noite na Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos e Holanda. Estados Unidos é uma das grandes favoritas ao título da competição, vai enfrentar uma Holanda que também é uma seleção muito forte, mas eu não vou enrolar por aqui, tá? Eu gosto de ficar de olho aqui talvez numa dupla chance, num empate anula ou até num handicap asiático 0,25 para a equipe dos Estados Unidos. Se empatar, você tem metade da aposta perdida apenas, tá? Estados Unidos que venceu o primeiro jogo por 3-0, a Holanda venceu por 1-0. Gosto muito de pensar aqui numa vitória dos Estados Unidos. São duas grandes seleções, tá? Mas os Estados Unidos é mais favorito. E dá para pensar aqui talvez um 0,25 dos Estados Unidos ou no empate anula da seleção americana. Beleza? Para finalizar, vou deixar algumas opções de jogos extras para sua grade de trabalho nessa quarta-feira. Temos o Al-Ahly fazendo provavelmente o seu último jogo do campeonato, né? Fechando ali a 34ª rodada. O Al-Ahly já é o campeão, não temos cotação ainda, mas é muito provável que o Al-Ahly jogue com um time misto, vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, perdeu para o Pirâmides, o segundo colocado agora recentemente, tinha comentado da possibilidade do Pirâmides dar uma carimbada na faixa de campeão do Al-Ahly. Se você quiser olhar alguma coisa aqui para uma vitória do Al-Ahly ou para um over 1,5 pode ser interessante, mas lembrando, não tem interesse nenhum da equipe. Coloquei como favorito que pode se complicar aqui o Canadá, a gente já comentou sobre isso, não é certeza, mas é uma possibilidade. O Fenerbahçe nos playoffs aqui da Conference League começa com uma cotação muito esmagada, mas é muito provável que vença dentro de casa, dá até para olhar alguma coisa em handicap. O Rakow Częstochowa, que a gente está acostumado a acompanhar da Polônia, enfrenta o Karabag. Aqui são confrontos de ligas distintas que o mercado às vezes não sabe precificar tão bem. Por exemplo, o Ludogorets vai enfrentar uma equipe da Eslovênia a 1,53. Eu não sei se o nível da Eslovênia, do campeonato esloveno, é tão diferente da Bulgária. Aqui, por exemplo, a gente tem o BK Häcken, que também é favorito, contra um time das Ilhas Faroé. Então, eu não sei se de fato a gente tem essa discrepância tão grande, tá? Por isso que, para mim, tanto o jogo do Rakow aqui, do Ludogorets, do BK Häcken, que são equipes que a gente relativamente conhece, que a gente trabalha frequentemente aqui no BDM, eu não sei se o nível das competições são tão distintas. Então, a minha dica é trazer esses jogos para trabalhar ao vivo. Principalmente se você é trader, não criar tanto viés assim nos favoritos e deixar o jogo te mostrar as oportunidades. Afinal de contas, a gente tem aqui o fator de jogo ida e volta. E esse aqui é o jogo de ida. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Tem R$200 de bônus da minha parceira Betfair aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. E se você puder me ajudar com o teu like no vídeo, vai ser muito interessante. Beleza? Te vejo amanhã? Combinado? Grande abraço, fique com Deus e até quinta-feira.